Quando se tem um histórico de câncer na família, será que os demais dessa mesma família têm um maior risco de desenvolver essa doença? Tem alguma correlação isso? Eu recebi essa pergunta nos comentários de um vídeo aqui do YouTube e resolvi trazer isso para vocês aqui em forma de conteúdo para explicar quando que isso pode acontecer, se tem algum tipo de câncer que isso é mais prevalente, qual que é o tipo de preocupação que se tem que ter e também quando ir atrás, quando pesquisar sobre isso, determinados tipos de exames que podem ser necessários fazer para que sejam esclarecidas essas dúvidas. Então a ideia desse vídeo é resumir isso de uma forma que vocês entendam e possam avaliar no dia a dia quando que você precisa procurar mais uma ajuda, buscar mais informações com relação a um histórico de câncer na família. Então vem comigo nesse vídeo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês, antes de entrar no tema do vídeo, se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, que isso ajuda aqui no crescimento do canal e principalmente essa informação chegar a mais pessoas, gente que está aí em tratamento do câncer, que está passando por essa situação, ou que teve um diagnóstico recente, pessoas que têm familiares, amigos, enfim, que tem uma série de dúvidas e eventualmente esse tipo de conteúdo pode ajudar, pode trazer mais informações, pode reduzir a ansiedade, as preocupações com relação ao tratamento. Quanto mais a gente entende aquilo que está passando, melhor é psicologicamente, a gente consegue entender isso melhor, isso faz muita diferença. Para quem quiser participar mais do canal, ter acesso antecipado a vídeos, ajudar na escolha de temas, ter prioridade na resposta de perguntas, tem a possibilidade também para se tornar membro do canal, é um botão logo aqui ao lado do de se inscrever. E por último, mas não menos importante, para quem quiser saber melhor sobre a sua situação, sobre o seu caso específico, tem a possibilidade da consulta online, o contato está aqui na descrição do vídeo, podem estar entrando em contato por ali para maiores informações. Bom, se eu tenho um histórico de câncer na minha família, significa que eu tenho mais risco de ter a doença? Significa irmãos, enfim, que as pessoas subsequentes ali todas têm um maior risco? Então a resposta é não necessariamente, e vamos entender como chegar até lá. Primeira coisa, a maioria dos tipos de câncer não tem relação com hereditariedade. Isso é uma coisa que eu vejo que gera muitas dúvidas. As pessoas têm muita preocupação com relação a histórico familiar, e acho que a gente tem que ter na medida do possível, porém essa não é a principal causa de câncer no nosso meio. Para vocês terem uma ideia, isso é um número bem generalista de todos os tipos de câncer, se a gente fosse pegar um compilado, mais ou menos 10%, talvez até 15% relacionados com o histórico genético, histórico familiar. Ou seja, a grande maioria dos tumores desses tipos de câncer eles são desenvolvidos de forma esporádica. É muito relacionado ao quê? A mutações adquiridas durante a própria vida, aos hábitos de vida e como isso pode interferir na gênese de uma doença, o próprio envelhecimento, que nós sabemos que é um risco inerente de todos nós e que também aumenta a chance de ter um câncer, quanto mais a gente envelhece, quanto mais nós vivemos. Então esse compilado que é o que leva à grande maioria dos casos. O histórico familiar, ele vai depender do tipo de câncer e se ele realmente tem essa relação. Se eu pegar, por exemplo, câncer de mama, nós sabemos que alguns casos podem sim ter relação hereditária, pode passar de uma mãe, eventualmente um gene para a filha, para o filho, enfim, ter relação com outros tipos de câncer. Vejam que eu estou usando a palavra hereditário, tentando tomar esse cuidado aqui, porque o câncer, de uma forma geral, ele tem relação com a genética, com os genes, são mutações, alterações que acontecem nesses genes das células. Hereditariedade, eu estou dizendo o seguinte, alguma coisa que passou do meu pai, da minha mãe, do meu tio, enfim, algum compartilhamento de um gene já mutado que passou de forma hereditária, se isso teria uma relação, se isso tem que trazer uma preocupação. Eu comecei a falar do câncer de mama, porque a gente sabe que em alguns casos, sim, pode ter relação com isso. E como que eu desconfio disso, se pode ou não ter? O que a gente pode observar? Primeiro, idade em que foi diagnosticado esse tipo de câncer, ou seja, um paciente que tem um câncer a partir dos 70, 80 anos de idade, mas principalmente nessa fase de idoso, dificilmente isso tem relação hereditária.
é muito mais frequente que seja relacionado ao quê? Às modificações, às mudanças, aos hábitos ocorridos durante a vida. Na outra ponta, uma pessoa que teve câncer com 40 anos, pode ser que aqui tenha um fator hereditário importante, algo genético, alguma mutação que a gente consiga identificar e que pode ter alguma relação familiar. Se eu pegar outro tipo de câncer, eu posso encaixar aqui, como eu falei do de mama, câncer de intestino, por exemplo, pode ter uma relação importante quanto a isso. Agora, para outros tipos, menos. Vamos pegar o exemplo do câncer de boca, câncer de garganta. Se você tem um histórico desse na família, dificilmente isso tem uma relação hereditária. Raramente isso vai trazer um risco maior para as pessoas subsequentes, para filhos, para outras pessoas. Por quê? É uma doença muito relacionada a tabagismo e etilismo. E a terceira causa, muitas vezes pode ser o HPV, um vírus, também não tem essa relação de passagem. Então vejam como que aqui é diferente essa relação. Para alguns tipos de câncer, a questão genética pode ter um impacto maior. Eu falei mama, intestino, próstata, melanoma, algumas situações. E já para outros, menos. Eu citei câncer de cabeça e pescoço, câncer de pulmão, que é muito relacionado também a tabagismo. Então doenças que têm alguma relação ambiental maior, etilismo, tabagismo, infecção por um HPV, talvez questões alimentares, obesidade, provavelmente isso não está relacionado a uma causa que vai levar alguém ali da família a ter um risco maior. A não ser, aí vale um adendo, que a pessoa esteja sendo exposta àquilo no ambiente. Vamos pegar um exemplo, eu falei do câncer de pulmão, câncer de boca relacionado ao tabagismo. Então, se o filho convive ali com aquele pai, naquele microambiente, e sempre muito exposto ao tabagismo passivo, ele pode ter um risco aumentado nesse sentido, não por uma carga genética que foi passada de um para outro. Acho que é importante destacar essa diferença aqui. E o que vai chamar a atenção, se pode ou não ter essa relação, eu citei a idade do diagnóstico, é importante, o grau de parentesco. Então, se minha mãe teve câncer de mama numa idade mais jovem, isso é um dado importante. Mas uma avó, uma tia já é um parente mais distante. Então, o grau também faz diferença, até porque a passagem de gene, nesse caso, ela é mais parecida, vamos dizer assim. Quando ficam parentes mais distantes, há muitas modificações e esse risco é menor. Mas vejam, mesmo quando eu pego câncer de mama, de intestino, que eu falei para vocês que pode ter determinadas mutações, até determinadas síndromes relacionadas a isso, mesmo nesses, a grande maioria dos casos são esporádicos, são desenvolvidos durante a vida da pessoa. Por isso que vale a pena uma análise com o oncologista, se pode sim ter um risco ali aumentado, se precisa ser pedido algum tipo de exame para uma avaliação genética mais precisa, para a partir daí, caso necessário, fazer um aconselhamento do restante da família. Para isso a gente tem oncogeneticistas, profissionais que podem ir atrás disso, porque há determinadas profilaxias que podem ser feitas nesse sentido. Eu já fiz vídeo aqui no canal citando o exemplo da Angelina Jolie, que ela detectou uma mutação de BRCA e fez a retirada das mamas e dos ovários de maneira profilática, para evitar desenvolver um câncer no futuro, já sabendo que o risco por conta dessa alteração era muito grande. Esse é um exemplo para trazer aqui para vocês. Tem vídeo sobre mutação de BRCA aqui no canal para quem tiver interesse, para quem estiver assistindo aqui, de repente tem alguma alteração dessa, pode saber melhor sobre esse tema. Então a ideia desse vídeo é explicar que a informação para nós oncologistas de tem um histórico de câncer na família, ela é importante, ela é válida e pode sim ter um impacto. Mas isso não acontece na grande maioria dos casos. Na maior parte das vezes, o câncer é desenvolvido por alterações, por hábitos da vida, por mutações relacionadas à idade, ao envelhecimento, e todo esse conjunto pode levar à formação da doença. É assim na maioria das vezes. Em uma minoria, eu falei ali em torno de 10, talvez até 15%, dependendo do local, da população, pode ser que isso tenha algum fator hereditário associado, alguma coisa que passou ali dos pais para os filhos. Certo, pessoal? Esse era o tema que eu queria abordar aqui com vocês hoje. Essa é uma dúvida muito frequente, não só do consultório, mas também de alunos, de profissionais da saúde, e acho que é interessante abordar, trazer isso aqui para vocês.
Se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, deixem nos comentários, e não só com relação a isso, a qualquer outro tema que eu vou estar olhando e posso trazer aqui em formato de vídeo, como foi esse de hoje. Beleza? Mais uma vez, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhe essa informação com mais pessoas, ajuda aqui no crescimento do canal cada vez mais. Beleza? Até o próximo.